Olá, você acompanha comigo agora no programa Mais Saúde de hoje. O Hospital de Oncologia em São Luís inaugura novos leitos de UTI e cirúrgicos. No quadro Vacina Sim, os locais para aplicação da vacina contra a gripe. Campanha Agosto Dourado chama a atenção para a importância da amamentação e da doação de leite materno. No quadro Fala Doutor desta semana, os principais cuidados que os pais devem ter com a saúde bucal das crianças quanto ao uso de aparelhos ortodônticos. E o projeto Doutores Palhaços da Alegria em São Luís, que transforma a rotina de crianças internadas em hospitais. No quadro de entrevistas, a conversa é com o médico psiquiatra Rui Palhano. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. O atendimento intenso a pacientes com câncer no Maranhão ganha reforço. O Hospital de Oncologia em São Luís inaugurou 15 novos leitos de UTI, 10 gerais e 5 cirúrgicos, e passou por uma série de melhorias na estrutura. As obras garantem mais segurança, conforto e acessibilidade para quem enfrenta o tratamento. O Hospital de Oncologia do Maranhão, em São Luís, passa a contar com 15 novos leitos, 10 de UTI geral e 5 de UTI cirúrgica, garantindo mais segurança no cuidado intensivo às pacientes em tratamento contra o câncer. A importância da reforma da unidade de terapia intensiva, ela garante a nossa prestação de serviço com qualidade e segurança ao paciente oncológico crítico. Hoje a nossa unidade ela dispõe de 10 leitos, aqui na UTI 1 e 5 leitos cirúrgicos na UTI 2. A nossa unidade ela tem um perfil cirúrgico e clínico para todo paciente oncológico que dá entrada na rede estadual de oncologia do Maranhão. As obras incluíram ainda melhorias nas instalações elétricas, pintura, instalação de chuveiros elétricos e readequações internas para acessibilidade. Também foram feitos reparos no teto e na rede de gases medicinais. As melhorias vêm sendo feitas desde novembro de 2024. Já foram realizadas obras na Oncologia 1, nas enfermarias, no setor de cuidados paliativos, nas clínicas cirúrgicas e em áreas externas do hospital. O processo de melhoria, firmando o compromisso do governo do estado, junto à Secretaria Estadual de Saúde e o Instituto Ábias. A nossa unidade faz com que proporcione a qualidade da assistência à população maranhense. De janeiro a julho de 2025, o hospital realizou 237.856 atendimentos, sendo 172 só nas 2 UTIs. Além disso, foram mais de 24 mil consultas ambulatoriais, 2.287 cirurgias e 2.047 internações. Acompanhe agora os locais das principais unidades de saúde que a vacina contra a gripe está disponível. O nosso quadro Vacina Sim. Veja agora as unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Centro de Saúde Amar, Centro de Saúde Liberdade, Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Turu, Centro de Saúde Coab Anil, Genésio Ramos Filho, Dr. José Carlos Macieira, Clodomir Pinheiro Costa, Vila Nova, Centro de Saúde São Cristóvão, Centro de Saúde Fabriciana Moraes, Centro de Saúde Santa Bárbara e Centro de Saúde Antônio Carlos Reis. E veja também o público-alvo da vacina contra a gripe. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, adolescentes menores de 18 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade com 18 anos ou mais, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, quilombolas, pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade, profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, pessoas em situação de rua
e caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários. Esse foi o quadro Vacina Sim. No Maranhão, a campanha Agosto Dourado chama a atenção para a importância da amamentação e da doação de leite materno. O leite humano é essencial para o desenvolvimento dos bebês e pode salvar vidas, especialmente de recém-nascidos internados em UTIs neonatais. Agosto é o mês dedicado à conscientização sobre a importância da amamentação. O chamado Agosto Dourado reforça que o leite materno é um alimento completo e essencial para o desenvolvimento saudável dos bebês. A mulher que amamenta, ela não tem necessidade de mais nada, né? É só colocar esse neném no peito e esse neném já está tendo todos os benefícios, né? E os benefícios não vai vir só para o neném, né? A gente sempre fala, os benefícios vai vir para toda a sociedade. A maternidade de alta complexidade do Maranhão é referência estadual na coleta e distribuição de leite humano. Aqui funciona o principal banco de leite do estado, que atende recém-nascidos internados em UTI neonatais. Durante a campanha Agosto Dourado, a unidade reforça o alerta sobre a importância da amamentação e da doação de leite para salvar vidas. Os prematuros, eles estão necessitando muito, né, do leite humano. A gente sempre fala para a mãe, né, que vai fazer a doação. O leite para a mãe é um alimento. É a nutrição daquele bebê. Mas para os nossos bebezinhos prematuros é vida, né? Então a gente sempre diz, cada gota, né, vai alimentar um bebê prematuro. Além de todos os benefícios nutricionais, a amamentação fortalece o vínculo afetivo entre mãe e filho, trazendo segurança emocional e conexão desde os primeiros dias de vida. Olha, no início foram várias emoções, né? Porque é o primeiro contato com o bebê. De imediato, não tem muito leite, né? Só saiu o colostro. Aí eu bebi muita água, bastante líquido, e assim foi criando, né? Também eu tive muita calma, porque nesse momento é importante a gente estar bem e passar tranquilidade para o bebê, mas foi um momento muito especial. As mães que estiverem amamentando podem doar o excedente de leite materno. A doação é segura, gratuita e pode salvar vidas. A mulher que queira ser doadora, ela não precisa vir ao banco de leite, né? A gente tem um contato, que é um WhatsApp também, né? O telefone, que é o 92 13 6886. Ela pode passar uma mensagem nesse telefone. Nós fizemos um pré-cadastro e nós vamos até esse domicílio fazer uma visita para essa mulher. Vamos orientá-la como tirar o leite, como armazenar esse leite e vamos levar já os frasquinhos esterilizados para ela armazenar esse leite. No quadro Fala Doutor, um espaço novo, direto e descomplicado para responder aquelas dúvidas que todo mundo tem sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Quem comanda esse papo é a nossa repórter Milena Dutra. No programa de hoje, a conversa é com a ortodontista Adriana Abreu. E o tema não podia ser mais importante: cuidado com a saúde bucal das crianças que usam aparelhos ortodônticos. Olá, muito bom dia para você que acompanha o programa Mais Saúde. E então a gente conversa agora com a doutora Adriana Abreu, ela que é ortodontista e especialista no atendimento de crianças também aqui em São Luís. A gente vai falar hoje no quadro Fala Doutor sobre um cuidado super importante, que é o cuidado com a saúde bucal da criança, especialmente no que diz respeito ao uso de aparelhos ortodônticos. É assim que chama, né, doutora? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda à TV Assembleia, ao programa Mais Saúde. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre saúde bucal. Qual é a necessidade, a importância de uma atenção com a saúde bucal de quem é bem pequenininho ainda? Bom dia a todos, bom dia, Milena, obrigada. Então, atualmente a gente faz o atendimento de crianças, né? Eu sou especialista nessa área de tratamento ortodôntico. Ortodontia mexe com os dentinhos. E a ortopedia, que é o meu xodó, eu mexo com atendimento de crianças na parte ortopédica, que a gente vai fazer uma movimentação óssea enquanto essas crianças estão em crescimento.
E aí, quando se fala de saúde bucal, a gente sempre pensa assim, a saúde bucal tem a ver com um dentinho estragado, aquele mau hálitozinho, mas saúde bucal é muito mais complexo do que isso. É uma atenção total com os cuidados com os dentes, né? Especialmente nessa fase de desenvolvimento, né? Exatamente. As mães geralmente procuram por uma necessidade básica como essa, fazer uma limpeza ou ver algum dentinho que está cariado, mas a gente, com esse olhar mais da especialidade, a gente termina orientando o pai desde bem cedo. Então, uma criança ela precisa ser orientada ao exame ortodôntico, que é uma radiografia simples que se pede a partir dos 5 anos de idade. Mas só quando os dentinhos estão tortos ou quando é que é necessário o pai dizer, opa, é hora de ir ao médico? Então, aí a gente observa alguns pontos que são bem importantes, como uma mordida cruzada, um desvio da linha média, né, que é entre um dente e outro, elas não coincidem. Então, tem muitas coisas que a gente observa numa consulta ortodôntica. Tem a consulta odontológica normal, que é para fazer uma profilaxia, uma limpeza, uma aplicação de flúor, um dente para restaurar um dente. Mas a gente, como ortodontista, a gente tem sempre aquele olhar clínico. Eu tenho um exemplo. Por exemplo, meu filho, se eu tivesse o olhar que eu tenho hoje como especialista, eu teria atendido ele muito mais cedo. Então, ele já foi um caso mais tardio e aí teve uma série de problemas, como um dente que fica preso dentro do osso, que chama dentes impactados, um dente que fica mal posicionado. Então, uma radiografia simples ela vai me mostrar se esse dente está vindo numa trajetória descendente, que é o correto, ou se ele está fora de posição, para que a gente possa fazer uma intervenção precocemente. Então, é uma consulta ortodôntica preventiva. Agora sim, doutora Adriana, qual é a idade certa, ou a partir de que idade uma criança ela pode usar um aparelho ortodôntico para corrigir o dente? E vai depender muito do problema que a criança tem, né? Que a gente chama de problemas de má oclusão dentária. Geralmente, a partir de 5 anos, quando ela apresenta um problema mais grave, porque depende muito. Se for um problema só dentário, ela corrige com mais facilidade. Agora, se o problema é genético, que aí eu vou ter que mexer muito nas bases ósseas, é um tratamento mais prolongado, é um tratamento que dura um tempinho maior, mas que vale muito a pena investir. É caro esse tratamento, mas é necessário. É verdade. Não é barato, mas é um tratamento que vale muito a pena. Pensando na questão custo-benefício. Por quê? Se você trata uma criança precocemente, um problema que eu estou vendo, eu já estou prevendo que vai dar um problema muito mais grave no futuro, então eu vou estar pagando bem barato em relação a isso. Por quê? A criança ela vai fazer aquela primeiro tratamento de primeira fase e depois ela vai para uma segunda fase de um tratamento que vai ser muito mais simples, entendeu? Essa paciente está vindo agora para mim e ela tem 8 anos de idade, mas pacientes com padrão de face, não sei se vocês conhecem aquela mordida cruzada que é invertida, né, na frente, que os dentes cruzam, a gente trata mais cedo, a partir dos 5 anos de idade. Esse é um dos casos. Aqui a gente usa um aparelho, né, que é coladinho nos dentes, ele é fixado com mini parafusinhos no céu da boca, então já tem grandes tecnologias trabalhando em cima desse aparelho para ajudar essa criança a desenvolver a face, a maxila, que é o osso superior, entendeu? Então, pacientes com um padrão de face, que mordida cruzada, a mandíbula cresce muito. Então, se você não fizer nada nesse ossinho de cima, que é um osso pobre, né, então ela vai ficar com essa mordida cruzada e vai cair numa cirurgia no futuro. Então, a gente faz isso, trata ela antes. Em média, um tratamento desse dura 9 meses. 9 meses de tratamento, a gente expande o osso, a gente aumenta o perímetro do arco para que os dentes que estão lá dentro, escondidinho, eles desçam no arco. E também a gente usa um outro aparelhinho externo, que é chamado de máscara facial. Nesse caso aqui, como eu estou mostrando para vocês. E aí a gente traciona esse ossinho para frente e aí a gente espera essa mandíbula crescer. Então, um paciente desse vai ficar até os 18 anos, mais ou menos, comigo. A senhora destacou a questão de alguns prejuízos. Quais os possíveis prejuízos à saúde bucal de quem sofre, por exemplo, que não usa aparelho, deveria usar e não está usando, a criança, por exemplo?
existem vários. Primeiro lugar, são dentes impactados ou inclusos. Né? Como eu te falei, o caso do meu filho. Se eu tivesse o conhecimento científico que eu tenho hoje, eu teria tratado ele muito antes. Então, a gente tem um dente que ficou preso no céu da boca e que foi encaminhado para a cirurgia. Mas eu, como mãe, né, eu não quis, na época, tirar o dentinho dele e o dente desceu. Só que esse dente levou 2 anos para descer. Então, às vezes, os pais eles não compreendem isso. Eles acham que a gente quer deixar o paciente no consultório muito tempo. Mas isso aí foi com o meu filho. E hoje, atualmente, eu estou tracionando o dente dele para o arco. Então, isso já tem 4 anos. E quais são os benefícios de quem faz o tratamento certinho? Um sorriso lindo, né? Vai ficar tudo encaixado, tudo bonitinho, a criança não vai ter prejuízo na mastigação, a criança não vai sofrer o bullying na escola. Eu tenho muitos pacientes que têm um padrão, que é o dentão mais para frente, que sofrem. Então, hoje a gente trabalha com aparelhos que já ajudam essa criança a ter um desenvolvimento. Quando ela chegar numa fase de adolescente, que é a fase que é um pouco mais complicada assim, na escola, e aí ela não vai estar sofrendo, né, dos coleguinhas chamando de dentuço, ou então, né, aqueles outros nomes que eles ficam dando. Entendeu? É isso. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Nós conversamos com a doutora Adriana Abreu, ortodontista, falando sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal da criançada, especialmente quando se trata do uso de aparelhos ortodônticos. E aí esse programa, Mais Saúde, este é o quadro Fala Doutor, e eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, doutora. Nada. E veja no próximo bloco, o jovem autista é aprovado em 2 universidades públicas. E o projeto Doutores Palhaços da Graça, que leva alegria aos hospitais de São Luís. E ainda, uma entrevista no estúdio com o médico psiquiatra Rui Palhano. Não saia daí, a gente volta já. Adriano Trindade, jovem autista de 18 anos, conquistou a aprovação em 2 universidades públicas do Maranhão. Matemática na Universidade Estadual e Medicina na Universidade Federal. Com uma trajetória marcada por talento precoce e dedicação aos estudos, ele transforma desafios em inspiração. Agora, seguindo o sonho de ser médico e ajudar outras pessoas autistas. Este é um dos cantinhos onde Adriano Trindade, um jovem autista de 18 anos, passa boa parte do tempo estudando. As horas dedicadas aos livros renderam frutos. Ele foi aprovado em 2 universidades públicas do Maranhão, em matemática na Universidade Estadual e em medicina na Universidade Federal. Eu peguei o celular sem nenhuma intenção, só peguei, não, vou olhar aqui o que está acontecendo no Instagram. Quando eu olhei, tinha saído o resultado do SISU. Eu, tá bom, vou abrir o SISU. Quando eu abri, estava lá o resultado, que eu tinha sido aprovado em medicina, né, na chamada regular, e entrei no primeiro semestre. Aí foi logo um auê lá, porque eu contei para minha mãe, ela espalhou logo para todo mundo que estava lá mesmo, na fila mesmo que a gente estava. Aí os professores começaram a me ligar quando souberam da notícia e tal, foi aquela coisa toda. Esse resultado certamente já era esperado pela família e por quem conhece o Adriano. Desde pequeno ele já apresentava sinais de ter um intelecto bem desenvolvido, como por exemplo aos 3 anos de idade já sabia ler e aos 15 chegou a atuar como professor de matemática para alunos do 1º ano do ensino médio. Ele não gostava de brincar de carrinho, ele não gostava de andar de bicicleta, ele não gostava de nada disso, de brinquedos. Os brinquedos dele eram caderno, lápis, caneta. Só, desde pequenininho. A brincadeira dele era ele se deitar no chão e ele ir rabiscar. Sempre foi assim. Tanto que quando ele iniciou a vida escolar, ele já sabia. Adriano frequentou o Núcleo de Atividades de Altas Habilidades Superdotação Joãozinho 30 do Governo do Estado, onde se destacou em matemática e musicalidade. Um de seus momentos marcantes foi ao piano, em apresentação no Palacete Gentil Braga. Aos
Aos 18 anos, já reúne diversos certificados em cursos profissionalizantes nas áreas da saúde e ciências aplicadas, além de medalhas conquistadas em Olimpíadas de Matemática, tanto nacionais quanto estaduais. Ele também criou uma Olimpíada que passou a integrar o calendário da escola onde estudava. Amaram a ideia, acharam totalmente revolucionária, né? Um próprio aluno criar uma prova, uma Olimpíada que desafiasse os outros alunos. E foi assim, quando chegou em 2023, foi a primeira edição, oficial mesmo. Foi só na escola, exceto uma aluna, que era a Melissa, que sempre participava, ela quis participar de novo. Aí teve a primeira edição na escola, eu já estava bem melhor com Word, Excel, essas coisas. Fiz toda a formatação, tudo por minha conta. Eu tinha que criar as questões, tinha que revisar, formatar, fazer a digitação e imprimir. Ainda no ensino médio, Adriano desenvolveu um projeto para ensinar primeiros socorros e outros temas ligados à saúde para os colegas da própria turma. Nessas aulas, eu fazia as aulas teóricas, eu preparava o material teórico e eu mesmo lecionava lá para eles. Né? E outros dias a gente combinava de fazer uma aula prática. Aí nas aulas práticas, sempre associadas com a teórica, eu passei questão de primeiros socorros, como a manobra de Heimlich. Passava também, na parte da teórica, um pouco de anatomia, como os sistemas orgânicos que a gente tem, sistema digestório, circulatório, etc. E também a questão da medição de glicose, aquelas coisas básicas que eu acho que todo ser humano teria que saber. Agora, na graduação em Medicina, ele conta que a rotina universitária é bem diferente da escola e que enfrenta mais dificuldade para se integrar à turma. É muita coisa de uma vez. Ou seja, além de já ser um jeito diferente de estudar, é uma massa muito mais extensa também. Então, basicamente, tudo o que eu via, por exemplo, em 2 ou 3 bimestres tradicionais na escola, eu vejo em um período. O diagnóstico de autismo de Adriano veio de forma tardia, após a confirmação do diagnóstico dos irmãos Azaf e Júlia, também autistas. Ele acredita que se soubesse antes sobre sua condição, teria sofrido menos. Por isso, vê na medicina uma chance de ajudar outras pessoas autistas a não passarem pela mesma situação. Se eu tivesse sido acompanhado desde o começo, eu acredito que tudo teria sido diferente e eu também me entenderia melhor, não me cobraria tanto como hoje em dia já está implementado em mim, né? Eu me cobro muito. Na hora que a gente pensa lá no futuro, um autista formado em neurologia, com enfoque em outros autistas, é uma coisa linda de se pensar. Né? Já me imaginei na formatura. Inclusive, lá na formatura eu vou chorar horror. Só que aí eu fico pensando na trajetória, né? Que não é nada fácil. Não é fácil para ninguém. Né? Não é fácil para ninguém. Só que a realidade é que para PCD ou para autista em si, é uma dificuldade ainda maior. Para a mãe, a história do filho é um orgulho, tanto por ele quanto por si mesma, por ter dado sempre o máximo que podia na criação de Adriano. E ela relembra que, apesar da sua inteligência para a matemática, ele está seguindo um sonho de criança, ser médico. Ele era muito novinho quando ele criou esse livro. E eu vejo que dali ele estava escrevendo a própria história. Porque hoje é o que ele está vivendo e ele ainda não entendeu. Ele mesmo profetizou na vida dele lá atrás, quando ele era uma criança. Uma história que inspira e transforma. Seja na matemática, na música ou na medicina, o futuro de Adriano é promissor. Levar alegria a quem mais precisa pode ser uma verdadeira terapia. É o que faz o projeto Doutores Palhaços da Graça em São Luís, que transforma a rotina de crianças internadas em hospitais com muito bom humor e carinho. E a boa notícia é que o grupo está crescendo e em busca de novos integrantes. Rir é o melhor remédio. Uma expressão popular que define bem o trabalho que o grupo Doutores Palhaços da Graça da Igreja Plenitude em São Luís realiza. Eu sou a doutora Bença. Deixa eu ver se eu sou o doutor Luquinhas. Eles levam alegria e descontração para dentro do Hospital Materno-Infantil. A ideia deu tão certo que o grupo está em busca de novos palhaços. Atualmente, 11 pessoas participam da iniciativa, mas a ideia é ampliar o projeto para levar um momento divertido e acolhedor para mais locais. Por isso, o grupo iniciou um curso que ensina como se tornar palhaço. Mas qual será a técnica e os critérios para ser um palhaço?
Pécio, professor do curso e com quase 20 anos de experiência na área, explica pra gente. Quem faz palhaço de hospital são técnicas totalmente diferentes do circo. Usa a figura do palhaço, a gente tem que estudar a origem, né, entender a arte da palhaçaria, mas no hospital a gente está num ambiente de risco. Então, o importante, o conhecimento para desenvolver esse trabalho. Como o curso é voltado principalmente para atender crianças em situação de vulnerabilidade na saúde, o professor destaca a importância de saber se comunicar e interagir com esse público. O palhaço transfere o paciente para o mundo dessa imaginação e ele esquece que está internado. Quantas brincadeiras, né, encontros que nós tivemos com as crianças no hospital e ela esqueceu que estava ali. Seja um desenho, seja um esconde-esconde dentro do hospital, né? Então ela vive esse momento e ela esquece que ela está ali e isso é muito gratificante. E para entrar no personagem, os alunos participaram de momentos divertidos com várias dinâmicas. O grupo surgiu graças à sensibilidade de Anderson e Mirella, que sentiram a necessidade de diminuir o sofrimento das crianças internadas em hospitais, trazendo alegria e alívio em meio à rotina cansativa dos tratamentos. Sempre foi sonho de todos os integrantes, né? Só que nós não nos conhecíamos e Deus nos uniu com o mesmo sonho e o mesmo propósito de levar alegria às crianças que estão internadas. A gente tem o objetivo de levar alegria para as crianças, né, do hospital e também a gente quer abranger um pouco mais para outros pacientes, nos adultos também, né? A gente tem esse interesse, por isso desse curso que a gente está fazendo agora de palhaçaria hospitalar, para justamente preparar melhor o grupo, aumentar o grupo para atender outros hospitais aqui de São Luís. Como as crianças gostam mesmo é de brincar, o projeto Doutores Palhaços da Graça é uma verdadeira festa para elas e para aqueles que tornam esse momento de afeto possível. O grupo tem orgulho em espalhar alegria entre os pequenos. Muito gratificante porque a gente pode perceber através dessa arte que a gente pode levar alegria para as crianças, levar alegria para os adultos. Francilene é uma das alunas do curso. Como capelã, ela já atua voluntariamente, levando alegria a escolas e hospitais. Sua empatia pelas crianças é o que a inspira a fazer parte dessa corrente do bem. E quando eles olham para nós como uma esperança, para nós é gratificante. É bem mais do que simplesmente se vestir de palhaço. É uma valorização do ser humano. Nós somos os Doutores Palhaço e Companhia da Graça! No programa de hoje, a nossa entrevista é com o médico psiquiatra Rui Palhano. Ele vai falar sobre o incremento de transtornos psiquiátricos na população brasileira. Seja bem-vindo ao programa Mais Saúde, doutor Rui. Prazer imenso retornar aqui ao programa e dizer que eu estou aqui à sua disposição. Doutor, quando a gente fala em incremento de transtornos psiquiátricos, do que a gente está tratando? Todas as doenças humanas, em geral, e particularmente as doenças mentais, têm uma epidemiologia, uma frequência de ocorrência na população em geral. Quando você diz que uma doença X psiquiátrica está predominantemente atingindo a população em geral, significa que o número de casos de ocorrências psiquiátricas está sendo maior nesse presente momento, porque essas pesquisas todas consideram o presente momento que elas são feitas. Doutor, dentro da realidade do seu trabalho aqui no Maranhão, que o senhor não atende não somente em São Luís, mas em outros municípios do estado, o que tem se tornado mais incidente? Olha, os dois grandes transtornos psiquiátricos, predominantemente na sua situação atual, são quadros de depressão e quadros de transtorno de ansiedade generalizada, que a gente chama de TAG. Então, esse transtorno de depressão hoje é o segundo maior. No Brasil, nós temos o segundo maior índice do mundo. Nós lideramos o ranking internacional com o segundo lugar. E transtorno de ansiedade somos o primeiro do mundo. Então, o Brasil é um país ansioso-depressivo, do ponto de vista epidemiológico. Doutor, mas esses transtornos, eles não aparecem de uma hora para outra. Eles vêm durante percorrendo o caminho até chegar no ápice. Você tem razão. Em geral, esses transtornos, eles eclodem com a maior intensidade na fase adulta, no início da fase adulta, mas predominantemente começa na infância, na adolescência, e vão se prorrogando, ao ponto de chegar numa determinada época da vida, mas na fase adulta, na fase mais avançada, que você começa a deflagrar maiores casos.
Doutor, acontece muito que por conta desse problema que já é identificado na infância, vai percorrendo esse longo caminho até chegar na vida adulta, a pessoa, em vez de procurar recursos médicos, e procura outros meios, tipo álcool, drogas, para aliviar essa sensação de desespero, seria isso mais ou menos? Em geral, existe uma pleia enorme de fatores que interferem nisto. Descuido da família, desinformação, falta de cuidado geral do ponto de vista de políticas públicas. É um conjunto de situações que não despertam na população o interesse de começar a tratar mais cedo. As doenças mentais, qualquer que sejam elas, semelhantemente a outras doenças humanas, quanto mais cedo você tratar, melhor. Se eu tenho um filho que começa, por exemplo, com 7, 8 anos, a desenvolver um quadro de ansiedade, eu não posso deixar para tratar com 21, com 22, com 25. Por quê? Porque esse curso pode cronificar a doença. E as doenças crônicas são mais resistentes aos tratamentos. Então, quanto mais precocemente você... Uma depressão, se você tem, eclode aos 12, 13, 14 anos, que é comum atualmente, um episódio depressivo, você não pode deixar para depois. Tem que começar a levar essa pessoa para um psiquiatra, para poder fazer uma avaliação médica rigorosa, para poder tratar. Doutor, em relação... O senhor já é um profissional de saúde mental, já bastante conhecido e reconhecido aqui no Estado. O que modificou depois da pandemia da Covid-19 em relação a isso? 3 grandes fatores foram importantes, por incrível que pareça, positivos. Primeiro, desmascararam a questão psiquiátrica. Quer dizer, a Covid teve a capacidade de exortar, de trazer para a tona, de anunciar, de revelar inúmeras situações psiquiátricas que encontravam latentes. Segundo, a diminuição dos preconceitos psiquiátricos por conta da pandemia. Quem tinha sua crise depressiva, crise de ansiedade, ideia de suicídio na pandemia, não podia deixar para amanhã, então tinha que procurar o psiquiatra. Então, reduziram bastante os preconceitos com relação à doença. E terceiro, a deflagração da própria doença mental. A Organização Mundial da Saúde, na 3ª semana que anunciaram como emergência médica, dizia que além da pandemia do Covid-19, o cuidado que a saúde pública teria que ter no mundo eram com as doenças psiquiátricas, porque essas da Covid você tem um tempo limitado para tratar. Doença mental você vai ter que lidar com ela durante anos e anos daqui para frente. Doutor, existe um certo pensamento errôneo de muita gente, de todas as classes sociais, envolvendo a questão da medicação, de ficar refém de remédio, viciado em remédio. E hoje em dia a gente tem medicamentos que não deixam ninguém viciado para tratar esses transtornos, não é isso? Excelente questão. O grande problema da psiquiatria modernamente é justamente esse desconhecimento sobre a utilização de medicamentos e a interrupção precoce de tratamento. Todas essas doenças, quando se estão em condições crônicas, exigem um tratamento por longo prazo. Se você deixa de tomar sua medicação, ou utiliza da forma que você está achando que é conveniente, ou deixa de tomar um medicamento porque tem que beber final de semana, isso são interrupções inadequadas, indevidas, que acabam atrapalhando o curso natural do tratamento. O que se recomenda hoje é que você siga a orientação do seu médico. Se você tiver com alguma dificuldade de poder seguir aquela orientação, converse com ele, trate disso com ele. Olha, eu quero interromper, eu quero por isso, por aquilo. Ou então tem muita gente que se sente melhor porque começou a tratar, por exemplo, uma depressão, transtorno de ansiedade ou outras doenças psiquiátricas e resolvem abandonar o tratamento fora do tempo. Então, essas interrupções precoces, prematuras, elas funcionam assim, de forma contrária à intenção do paciente, fazer prejudicar. No caso, quais formas mais eficazes, além da procura de ajuda médica, claro, para ter uma melhor qualidade de vida em relação a esses transtornos mentais? Interessante isso aí também que você está colocando, porque além do tratamento médico, hoje, modernamente, você não pode mais pensar em tratar uma doença mental só com psiquiatra ou só utilizando remédio. Você tem uma pleia enorme de situações que você pode utilizar. As psicoterapias, os aconselhamentos, as atividades físicas. Você tem um conjunto enorme de situações que você pode aconselhar para que a pessoa melhore daquela condição emocional. Doutor, agora, vendo a realidade de muitos municípios maranhenses, as pessoas às vezes não têm acesso ao médico psiquiatra. Isso mesmo. Né? Como é que fica essa situação para se chegar a procurar ajuda numa situação de crise, por exemplo? É difícil. Porque já tem o preconceito, a questão religiosa muitas vezes envolvida, né? Porque impede muita gente de procurar recursos, né? E um profissional capacitado que faça o tratamento. Você tem razão, você tem muita razão.
O Brasil, só para você ter uma ideia, ele centralizou toda a atividade de assistência à saúde mental pública no CAPS, nos Centros de Atenção Psicossociais. CAPS 1, CAPS 2, tem um trabalho CAPS 3. extraordinário. Trabalho muito importante, só que não está plenamente atendendo a população brasileira. A metade dos estados brasileiros e municípios não tem CAPS. Então você tem uma metade que tem uma assistência psiquiátrica, uma equipe multidisciplinar nos Centros de Atenção Psicossocial, e tem outra metade do Brasil que não tem CAPS nenhum. Então, se você adoece, tem uma ideia suicida, e você tem um surto psicótico agudo, está bebendo mais do que deve, ou se usando cocaína, usando crack, usando isso aqui, você vai buscar apoio aonde? São transtornos que você tem que ter uma pessoa, tem que ter uma equipe multidisciplinar para tratar. Ninguém vai ficar bom de alcoolismo, por exemplo, ou de dependência de crack de um dia para outro. Tem que ter uma intervenção médica, tem que ter uma intervenção psicossocial. Então, os CAPs são instrumentos importantes. Embora nós, da Associação Brasileira de Psiquiatria, eu faço parte da ABP, advogamos que, além dos CAPs, teríamos que ter uma rede enorme de ambulatórios em saúde mental para cobrir essas necessidades da população brasileira, que não tem, estão desassistidos. Doutor Rui, de que forma as redes sociais influenciam negativamente em busca de ajuda profissional? Porque se aparece muitas vezes gente sem qualificação médica, dando tratamentos não recomendados, né? Se passando por médico quando não tem capacitação para isso. Você tem razão. Hoje é o que não falta, né? São recomendações do Dr. Google, recomendação agora das inteligências artificiais. Inteligência artificial. São recomendações de qualquer pessoa. Influência. Toma remédio para isso, toma remédio. Quem se entende de remédio é médico. Exatamente. Eu, para poder ser psiquiatra, passei 6 anos estudando psiquiatria. Para me passar uma medicação, eu tenho que estar habilitado. Hoje nós temos uma notificação do Conselho Federal de Medicina que habilita o especialista a te credenciar para passar remédio. Não é, eu sou médico, sim, eu posso operar uma cabeça. Eu posso fazer uma neurocirurgia. E posso, como médico que eu sou, eu posso fazer isso. Mas as consequências quais serão? Se o meu paciente morrer, eu vou ter que responder na justiça, porque eu fiz uma prática médica indevida. Então, tem muita gente se passando por psiquiatra, prescrevendo a torta e direito a medicamentos psicotrópicos, e que, no fundo, mereceriam, era só se capacitando, treinando, fazendo prova de residência, fazendo residência médica para poder estar habilitado. Lamentavelmente, não é assim que acontece. Doutor, em relação à qualidade do sono, ele é um dos primeiros a ser identificados em alguém que está com uma situação psiquiátrica? O sono é interessante. O sono é um dos primeiros indicadores. Se você não dorme, tem dificuldade de iniciar seu sono. Se você tem um sono que você mal dorme, começa a acordar. Se você dorme durante 4, 5 horas por noite, lá na tarde, 4 da manhã, acorda e não dorme mais, esses 3 modalidades de insônia são preditores de alguma doença psiquiátrica. Pode ser uma depressão, pode ser um estresse crônico, pode ser um burnout, pode ser um transtorno de ansiedade, pode ser um ataque de pânico, pode ser um distúrbio do sono. O sono é uma função. Sim. Então, esse sono pode se disfuncionar e pode gerar problemas graves para essa pessoa. Doutor, já em relação ao alcoolismo, quando a pessoa deve perceber, ou a família deve perceber, que aquela expressão de beber socialmente já ultrapassou a normalidade? Olha, nós temos hoje 7 indicadores importantes para diagnosticar o alcoolismo. Mas eu diria assim que o mais importante são as repercussões do consumo do álcool na vida laborativa. Quer dizer, se esse consumo já começa a prejudicar a sua atividade no trabalho, teu rendimento na escola, tuas relações sociais e na família, levante a orelha, porque tem alguma coisa aqui que não vai bem. Por quê? Porque quando você afeta esses 4 grandes lances de relações humanas, com base no consumo de bebida alcoólica, isso nos leva a crer que esse consumo é um consumo patológico. É um consumo que a gente chama de disfuncional, não é mais um controle social. É como você chegar a tomar uma dose de uísque, tomar uma taça de vinho e ficar nisso. Mas tem gente que começa a beber uma taça de vinho e quer passar a noite toda bebendo, vai para a praia tomar uma cerveja, toma 10 caixas de cerveja. Dizer, pelo amor de Deus, aí não dá. Doutor, falando de algo um pouco mais pessoal, como é que começou a sua história com a medicina e com a psiquiatria? Como é que começou essa paixão? A paixão começou, eu acho que eu tinha 14, 15 anos, que eu queria ser médico, porque eu tinha um tio que era médico e ele era um sujeito muito renomado aqui, um cirurgião. E eu era apaixonado por ele, é um tio queridíssimo, tal, um exímio médico, e eu tinha aquela vontade de trilhar o caminho que ele trilhou. E queria ser psiquiatra.
Eu queria ser psiquiatra. Eu fiz medicina para ser psiquiatra, eu não tinha outra especialidade. Eu passei por todas elas, e todas eu me encantei, cardiologia, nefro, e tudo isso. Mas quando chegou na psiquiatria, que era o meu desejo maior, eu digo, não é aqui que eu estou. E estou fazendo hoje 47 anos como formado, e hoje é dia do psiquiatra. Parabéns. Eu queria até me confraternizar aqui com meus amigos do Brasil todo aí, pelo dia lindo de nosso dia de hoje. Doutor, o que representa essa sua profissão de médico psiquiatra para o senhor? Muita gente reconhece sua importância, mas para o senhor, o que significa? Olha, eu tenho uma atitude assim na vida de reconhecer essas coisas que eu faço com muita modéstia. Eu sempre fui um psiquiatra que eu sabia quais são os meus limites, sei quais são os limites. Eu acho que o meu compromisso sagrado é ajudar as pessoas a tirarem do sofrimento. Eu não vejo não vejo nenhuma outra grande razão de você ser médico ou ser um psiquiatra, você querer ajudar as pessoas, tirarem da angústia, do sofrimento, dos temores. A pior doença da face da Terra, meu amigo, não tem nada igual a doença mental, porque é uma doença do sofrimento, da angústia. Você vê que é uma doença que é capaz de levar que as pessoas se suicidem, tirem o bem sagrado que é a nossa própria vida. 99% dos suicídios praticados no mundo tem a ver com doença psiquiátrica. Então, veja o fato, quer dizer, se você começar a tratar adequadamente uma pessoa, desde jovem, porque isso acontece desde criancinha, sim, desde adolescente, etc., e ajudar essa pessoa, isso é um bem maravilhoso. Eu me sinto muito bem fazendo isso. Doutor, só um recado agora para quem conhece ou quem está passando por algum tipo de sofrimento mental, uma mensagem. Tanto para ele, para essa pessoa, quanto para a família. Procurem um especialista. Não deixem para amanhã. Todas essas doenças mentais, sem exceção, tem tratamento, tem cura e essas pessoas se reabilitam. Todas. Agora, não deixem que essas doenças que podem ser tratadas hoje, deixem para daqui a 10 anos, 15 anos, daqui a um mês seguinte, não pode. Então, procurem um psiquiatra, tirem da cabeça esse preconceito enorme que psiquiatra é médico de doido. O compromisso do psiquiatra é com a vida. É de você, o psiquiatra tem que garantir para você a sua condição de vida saudável, plena, que você desfrute sua felicidade. Esse aqui é o nosso compromisso. Então, é fazer isso. Esse aqui é o caminho que eu acho. E a pessoa, mesmo estando em sofrimento, depois que começa o tratamento, é possível ter uma vida normal. Normal. A psiquiatria, semelhantemente às outras doenças, às outras especialidades médicas, tem o curso natural, tem diagnóstico, tem tratamento, tem prevenção, tem tudo. Toda doença humana, começo, meio e fim. Mas o preconceito é que às vezes dificulta que as pessoas cheguem lá. Mas tirem isso da cabeça e vão procurar seus psiquiatras para poder se cuidar. Doutor Rui, muito obrigado por sua entrevista aqui no programa Mais Saúde. Prazer é meu imenso revê-lo, né? Reencontrá-lo, né? Depois de tanto tempo, né? E você cada vez mais competente. Obrigado. É verdade. Tá bom, doutor Rui, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer, muita grande honra. Esse foi o nosso programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana e a gente se encontra no próximo domingo às 9 da manhã. Até lá.